Alexa, tocar Ave Maria. Aqui está uma estação com base em Ave Maria de Brooks Manning. Contemplo tua beleza, são tuas toda honra e toda glória. Nome poderoso, nome mais bonito, Jesus. Perfume escondido e tão presente, o perfeito perceber na criação. Esposo tão sonhado, esposo tão bonito, Jesus. Se o vento desenhasse que vejo em adoração, o mundo inteiro sentiria por inteiro minha paixão. Esposo tão sonhado, esposo tão bonito, Jesus. Se o vento desenhasse... Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, a live de hoje já começou. Fiquem atentos, nós iremos ficar muito mais frequentes nessa live, tá? Essa live pode acontecer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A hora que Deus chamar, a gente entra, faz a live, porque nós precisamos não medir esforços para falar de Deus. Nós não podemos acreditar que Deus nos chama para algo preguiçoso. Boa noite, Ivonete, tudo bem? Muito obrigado por ter participado, por estar com a gente aqui hoje. Boa noite, Vitória, tudo bem? Boa noite a todos que estão chegando. Dá tempo de você mandar esse comunicado, essa live aqui para os seus amigos, familiares, o pessoal lá da paróquia, porque hoje nós vamos falar das cegueiras espirituais. Nós vamos falar de uma cegueira que nos atrapalha, que nos incomoda, que nos afasta de Deus. Por isso, se você quiser ter um bloquinho de notas, um caderno, se você quiser pegar sua Bíblia, se você quiser estar atento nesse momento, apenas com o coração e com os ouvidos, não tem problema, pode chegar, pode chegar. Nós precisamos entender que Deus está utilizando desta quaresma para tocar o seu coração. Deus está falando aos nossos ouvidos, ao nosso coração, e nós insistimos em muitas vezes não acreditar que Ele está conosco. Deus está conosco o tempo todo, nas situações, nos pensamentos, nas intuições, no desejo de fazer o bem. Só que muitas vezes nós não percebemos o quanto Deus nos ama e o quanto Deus nos quer. Deus está aqui hoje, presente. Deus está na minha vida, Deus está na sua vida, Deus está na sua história. E hoje Ele quer falar conosco sobre as cegueiras espirituais. No último domingo, nós ouvimos o Evangelho onde Jesus se encontra com um cego. Mas acredito eu
que a maior cegueira não era daquele senhor. Eram das pessoas que estavam ao lado, duvidando da ação de Deus. Por isso, vamos iniciar esse nosso momento em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui hoje presentes diante de Ti. Cura as nossas cegueiras. Intercede sobre cada ferida espiritual que nós temos. Nós já fomos feridos, nós já fomos maltratados, nós já sofremos muitas coisas. Mas hoje nós pedimos, Senhor, vem falar com a gente. Vem trazer a sua verdade para a nossa vida. A Quaresma é uma oportunidade que nós temos de abrir o nosso coração a Deus e falar com Deus sobre realmente quem somos e o que queremos. Nós estamos aqui hoje para ouvir o Evangelho do homem cego, mas nós vamos ouvir muito mais sobre a nossa própria cegueira. Por isso, nós vamos começar o dia de hoje com uma oração que é do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus está aqui hoje para nos fazer olhar para Jesus de um modo diferente, de coração para coração, de pensamento para pensamento, de filho para pai. Prostrado aos vossos pés, em presença da Santíssima Virgem e de toda a corte celestial, reconheço solenemente que por justiça e gratidão pertenço inteira e unicamente a vós, Jesus Cristo, meu Redentor, fonte única de todo bem para a minha alma e o meu corpo, e unindo-me a tudo quanto pertence ao vosso sacratíssimo coração, o qual somente quero amar e servir de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todas as minhas forças, fazendo da vossa vontade a minha, unindo os meus desejos aos vossos. Eu vou pedir até para Alexia tocar a Ave Maria, para a gente começar esse momento nosso aqui, falando com Deus, pedindo a presença de Nossa Senhora nesse momento, que ela possa nos conduzir ao colo de nosso Senhor. Que Maria, sobre o título que você quiser, Aparecida, Auxiliadora, Perpétuo Socorro, Desatadora de nós, que ela possa nos encaminhar ao colo de Jesus neste momento e curar as nossas cegueiras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. João, capítulo 9, versículo 1. Pega a sua Bíblia. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lama, aplicou-a sobre os olhos do cego e disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era um mendigo, diziam: Não é esse que ficava sentado a mendigar? Alguns diziam: É ele. Outros diziam: Não, é alguém muito parecido com ele. Nós estamos aqui diante de uma cegueira física. Jesus cura a cegueira física de um homem, não para falar dos pecados dos antepassados, dos seus pais, ou próprios pecados seus, mas Jesus vem falar de uma necessidade de
colocar a pessoa em um posto de dignidade. Enxergar para aquele homem era a oportunidade que ele precisava para se sentir pertencente a uma comunidade, valorizado, percebido e realmente enxergado. Nós vivemos uma sociedade que pune as pessoas que têm qualquer diferença do dito normal. E Jesus, sabendo disso, ele vai até aquele homem e ele cura a sua cegueira. Devolve a ele a dignidade. A dignidade de um homem que por anos esteve à margem. No entanto, a maior cegueira daquele povo reside na falta de acreditar, na falta de fé. Hoje, você, eu, passamos por tantas dificuldades. O que será que está acontecendo que nós não estamos conseguindo enxergar Deus na nossa vida? Por que eu não consigo perceber Deus no meu dia a dia? Vou à missa, comungo, confesso, leio a palavra, rezo o terço, mas eu não consigo perceber Deus. O que está acontecendo para que os meus olhos continuem sem enxergar? Será que Deus não quer que eu o enxergue? Será que eu sou tão pecador a ponto de Deus se negar a ser percebido por mim? Que Deus é esse? Que nos pune, que nos chicoteia, que nos esquece? Será realmente que é o mesmo Deus que nós estamos conversando? Por isso, hoje, Deus quer falar ao nosso coração e curar as nossas cegueiras. Ser cego fisicamente deve ser terrível. Não enxergar o nascer do sol, o sorriso de uma criança, uma paisagem bonita. No entanto, não enxergar, mesmo podendo ver, é um sinal de alerta muito grande. O que hoje impede você de ver a vida com outros olhos? Será que hoje você está voltado muito aos prazeres desse mundo? Será que hoje você está olhando mais para o status? Desejando os reinos deste mundo? Será que hoje o diabo está apresentando a você as riquezas, o poder e dizendo ao seu ouvido: prostra-se diante de mim, que tudo isso será seu? Ah, mas eu sou cristão, eu rezo todo dia, por que as coisas não acontecem, coisas boas na minha vida? Será realmente que nós estamos convertendo o nosso coração? A quaresma é uma oportunidade que nós temos de fazer a nossa oração chegar até Deus, não através das nossas palavras, mas através dos nossos gestos. Por que você ainda não abandonou a maldade, o vício, a pornografia, o pecado, o cigarro, a bebida, aquele grupo de amigos que não te faz bem? Por que você ainda não abandonou tudo isso? Quaresma é o tempo propício para que eu tenha força suficiente para jogar tudo isso por terra. Nós estamos vivendo um tempo importantíssimo, que é o tempo da Quaresma, onde nós precisamos rezar mais, precisamos jejuar, ou seja, mostrar para o nosso corpo que nós somos capazes de dizer não aos nossos instintos e de pegar toda essa força e levar até as pessoas que precisam. Nós realmente precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. No próximo domingo, nós vamos ouvir o Evangelho de Lázaro.
Jesus devolve a vida a Lázaro. Estava morto há vários dias. E ele diz: Lázaro, vem para fora. E para espanto geral, Lázaro vem para fora. Será que nós estamos precisando que Deus grite no nosso ouvido? O sussurro dele não está valendo a pena? Vai ser necessário Deus te chacoalhar para que você perceba a necessidade de olhar e falar mais com Ele? Vai precisar Deus te dar um empurrão para que você perceba que Ele está do seu lado? Analisa hoje, quais são as suas cegueiras espirituais? Será que a sua cegueira espiritual não está no status, mas está na inveja? Será que a cegueira espiritual que hoje você tem, ela reside na preguiça? Será que a cegueira espiritual que hoje você tem, ela está presente no seu modo de agir com seus familiares? Com a sua esposa? Com seu marido? Com seus filhos? Aquele parente que de alguma forma te encheu os pacovás e você realmente cortou relação com ele? Você esqueceu que Deus, estando nessa terra, falou ao discípulo Pedro: perdoai as pessoas quantas vezes forem necessárias. E por que nós não estamos fazendo isso? Imagina a dor de Maria, a dor de Nossa Senhora, ao perceber seu filho sendo julgado, condenado injustamente. Ela o acompanha pelas ruelas, aquelas vielas, e o vê carregando uma pesada cruz, já sabendo do seu fim. Será que hoje nós estamos dispostos a jogar para longe tudo aquilo que é um lixo, que não nos aproxima de Deus? O que está te impedindo hoje de olhar única e exclusivamente para Jesus? O que será que está te impedindo hoje de perceber que a nossa querida mãe é capaz de nos levar ao colo de Jesus? Me diga, está sem força? Já desanimou? Não desanima não? Nós estamos aqui num tempo muito propício para recarregar as nossas baterias, para entender quem é Deus na nossa história. Nós precisamos de uma vez por todas perceber que Jesus é a fonte de vida. É nele que nós encontramos a única verdade desse mundo. E é por ele que nós devemos caminhar. Não espere começar uma caminhada livre dos pecados, dos erros, das dificuldades. Faça o caminho, porque o caminho se faz caminhando. O caminho se faz na tentativa e no erro. Nós vamos tropeçar muitas vezes, mas não podemos desanimar. Nós vamos, enquanto cegos, tatear a nossa vida e não vamos saber aonde nós estamos. Mas eu preciso acreditar que Deus está comigo e Ele vai me capacitar a viver todas as dificuldades que eu hoje estou vivendo e, melhor, sair com tudo isso com um aprendizado. Certa vez, viajando em família, meu pai parou num posto de gasolina e tinha um cachorro assim, perto de uma bomba de combustível, e aí chorava baixinho, sabe? E aí eu e meu irmão perguntamos assim pro cara, lá pra aquele frentista, né? Por que o cachorro tá chorando? E ele falou assim: porque ele está deitado em cima de um prego. Aí a gente se olhou e falou assim: mas por que ele não levanta?
E ele falou, porque está doendo o suficiente para que ele continue deitado. Será que hoje a dor que você vive, será que hoje esse estágio em que você está, de alguma forma é uma cegueira confortável? Será que hoje a deficiência espiritual que você carrega não é uma muleta que você tem para viver? Porque a partir disso as pessoas te abraçam, te ligam, te mandam mensagem. E você fica cultivando uma muleta. Você continua deitado sobre um prego, sentindo uma dor. Em qual momento essa dor será suficiente para fazer você se levantar? Você vai esperar passar por uma dor difícil para se levantar? Olha a dor que o próprio Cristo passou por nós, numa cruz, chicoteado, colocado uma coroa de espinhos. Por nós ele pagou um preço que ele não merecia. Por que nós estamos ainda carregando cegueiras espirituais, se ele disse, eis que eu faço novas todas as coisas? Ele já disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece a Deus se não for por ele. Por que você insiste hoje em viver a vida do seu jeito e não do jeito que Deus sonhou para você? É confortável carregar o rancor? É confortável carregar a indiferença? É confortável carregar a preguiça? Claro que não é. É por isso que Jesus está aqui hoje, para falar, filho, preciso limpar a sua cegueira. Hoje, faça uma experiência. Liga para aquela pessoa que há muito tempo você não fala. Liga para aquela pessoa que você teve um desentendimento. Conversa com ela. Pergunta como que ela está. Se essa pessoa que você, de alguma forma, quebrou o relacionamento, for o seu marido, a sua esposa, senta hoje do lado dele, do lado dela, e fala, tenho saudades do tempo que nós estávamos juntos. Nós precisamos hoje abrir o nosso coração, encher o nosso coração de boas flores, de bons perfumes de Deus, para onde quer que a gente passe, a gente exale esse cheiro de Deus, e mais pessoas se sentirão atraídas. A Janete fala aqui, do terço diário. A Escola Católica da Fé tem um grupo fiel que reza o terço todos os dias, às 6h15 da manhã. Se você quer participar, manda mensagem para mim, aqui pelo Instagram, com o seu WhatsApp, que eu mando lá para o nosso grupo, e você vai fazer parte de um momento incrível de oração. Porque se não for a oração, nós não vamos conseguir. Se Deus não estiver de olho na nossa vida, em vão nós trabalharemos. Deus precisa estar na nossa história. Eu preciso perceber Deus. Os meus olhos precisam conseguir perceber Deus. E agora eu vou responder, como que nós podemos fazer isso? Eu preciso enxergar a vida, presta bem atenção. Eu preciso enxergar a vida através dos olhos de Deus. Eu preciso enxergar as pessoas com os olhos de Deus. O olhar de amor, de acolhida, de paciência. Não se orgulhe que você não tem paciência. Não se orgulhe que você não tem a espera necessária. Não se orgulhe da correria que a sua vida é, porque isso está te afastando das pessoas e também de Deus. Deus quer criar um relacionamento com a gente, mas eu preciso perceber Deus.
Eu preciso entender Deus na minha vida. E para entender Deus, eu preciso olhar com os olhos de Deus tudo ao meu redor. Por isso, gente, nesse dia de hoje, reze. Vá para sua cama hoje e peça: Jesus, eu quero enxergar com os seus olhos. Eu quero falar com a sua boca. Eu quero abençoar com as suas mãos. Eu quero caminhar com as suas pernas. Jesus, venha ao nosso encontro nesse dia de hoje. Nós precisamos de uma vez por todas eliminar essa cegueira que hoje nós vivemos. Essa cegueira que nos dá uma apatia, onde eu não tenho vontade de fazer nada pelo outro, onde eu não tenho desejo de rezar por ninguém, onde eu vou na missa arrastado, comungo com a cara feia, a cara fechada. São João Bosco dizia que a santidade é alegria. O nosso projeto de vida é a santidade. Ah, mas será que é? Sim, está escrito: sede santos como o vosso Pai no céu é santo. E por que você não está querendo ser santo? Porque você está com dificuldade de dar a você mesmo um novo começo? O seu vício, a sua prática, aquela pessoa que você cultiva do seu lado para que você tenha momentos de prazer? Será que não está na hora de você tomar as rédeas da sua vida? Arrancar tudo isso das mãos de quem te afasta de Deus e colocar isso tudo nas mãos de Deus e falar: Jesus, conduza a minha vida. Será que você se acha forte o suficiente para enfrentar todas as dificuldades que esse mundo tem? Deus só quer uma chance. É só você abrir espaço para que Ele possa entrar e transformar a sua vida. Nessa live de hoje, eu estou gostando dessas lives, está entrando bastante gente aí. Nós vamos fazer corriqueiramente as lives. Se vocês gostarem, dá um joinha depois aí. Mas nós precisamos de uma vez por todas abrir o nosso coração a Deus. Só Ele pode mudar a nossa vida. Se você crê, digita aí: creio. Eu creio. E quando nós vamos rezar, nós vamos fazer uma oração agora, aquela que afirma que nós somos de Deus, que nós queremos seguir o seu projeto, que nós não estamos dispostos a negociar a nossa santidade. Por isso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde devia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que nessa noite nós possamos, ao deitar, receber um grande presente, que é enxergar a vida a partir dos olhos de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse momento, compartilha, chama mais pessoas para curtir a nossa página. Nós estamos com uma semana bem intensa aqui, gente. Eu peço até desculpa para vocês, porque ser católico não é ser conivente com aquilo que está errado. O medo que eu tenho de perder novos fiéis para a igreja não pode me impedir de não denunciar
aquilo que é errado. Essa semana inteira, desde domingo, nós estamos batalhando, batendo na tecla dos problemas, dos pecados da nossa igreja. Quando nós sabemos quais são os nossos pecados e nomeamos esses pecados, nós conseguimos resolver esses problemas. Então, olha os vídeos que eu estou passando, compartilha, comenta, entenda o objetivo da Escola Católica da Fé, que é nos trazer uma fé robusta, consciente, crítica, não critiqueira, mas crítica. Nós precisamos de uma igreja cada dia mais santa. Ela é santa porque ela vem de Jesus, mas ela também passa pelo crivo dos homens. E nesse momento, essa igreja que passa pelo crivo dos homens, ela está manca, ela está claudicando. Então, gente, por favor, não leve a mal. Eu até fiz uma nota de esclarecimento lá na página, tá? Eu quero que você passeie pelos meus vídeos, observe o tipo de crítica que está sendo feita, porque nós precisamos entender que Jesus também precisa tocar nessas feridas, tá? Então, nessa semana, nós estamos trabalhando a semana inteira os pecados da Igreja Católica, os desvios de conduta, a mistura ideológica, político-religiosa, que muitas vezes nos afasta de Jesus e não nos aproxima. Tá bom? Então, peço esse favorzinho aqui, ó. Entra no perfil da Escola Católica da Fé, compartilha os vídeos, manda para os amigos, comenta, curta, porque mais pessoas precisam saber do nosso grande papel. Ser cristão é ser um membro ativo. Nós não assistimos à nossa igreja, nós participamos de uma comunidade de fé. E ao participar, você e eu temos a obrigação de apontar os erros quando eles acontecem. Tá bom? Encerrando, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Muito obrigado por hoje. Passe pela Escola Católica da Fé. Curta, comenta, compartilha e me ajude aí. Forte abraço, pessoal. Até mais.